Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o teu dia seja abençoado em nome de Jesus. Que caia por terra todas as barreiras, todos os empecilhos em nome de Jesus. Fica conosco até o final desse vídeo, tá bom? Hoje a gente vai ler o capítulo de número 6 e 7 do livro de 2 Samuel. O capítulo de número 6 tem como título Davi traz a arca para Jerusalém. Amém? E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se e, com todo o povo que tinha conseguido, partiu para Balaim de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá, e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aliô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau, de faia, como também com harpas, com salteres, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência. Morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o Geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom e o Geteu 3 meses, e abençoou o Senhor Obed-edom e a toda a sua casa. A arca é levada para Jerusalém. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e, com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiro cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim subindo, levava Davi e todo o Israel a arca do Senhor
com júbilo e ao som das trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E, introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocausto e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e um cacho de passas. Então retirou-se todo o povo, cada um para a sua casa. Mical repreendida por Davi. Voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje os olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: Perante o Senhor que me escolheu, preferindo-me a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor dançarei. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos, quanto a servas de quem falares, delas serei honrado. E Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Gente, ele estava fazendo o que o coração dele pedia, porque ele estava feliz com as bênçãos que recebera de Deus e com a chegada da arca, né? Só que ela não entendeu isso e no seu coração, ao invés dela se alegrar, ela sentiu vergonha dele. Então, naquele tempo, a mulher não poder ter filho era um castigo grande, porque naquele tempo o povo pensava, era tipo assim, ter filhos mesmo, igual fala na Bíblia, crescer e multiplicar. Então, assim, era o povo daquele tempo. Quanto mais filhos se tinha, mais abençoado a pessoa se sentia. E principalmente filhos homens, né? Porque as mulheres naquele tempo era só mesmo para procriar. Os homens não era diferente, né? Tinha mais altivez, mais portas abertas, mais chance, oportunidade, enfim. E ela foi punida, né? A punição que Deus lhe deu foi essa, né, de ela se tornar estéril, ela não teve filho. Agora vamos ler o capítulo de número 7. E o capítulo de número 7 tem como título: Davi planeja construir um templo. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. E disse Natã ao rei: Vá e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e diz a meu servo Davi assim: diz o Senhor, edificar-me as tuas mãos cansa, a tua
Desculpa, gente. Vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edifica-me-ás tu uma casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. E em todo o lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei, porventura, alguma palavra a alguma das tribos de Israel a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificas uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirá ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, e destruí a teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel. O plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te fez saber que te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa no meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoite de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem te tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Conforme a todas estas palavras e conforme a toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Ações de graça de Davi. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? E ainda foi isto pouco aos teus olhos, Senhor Deus, senão que também falaste da casa de teu servo para tempos distantes, e este o procedimento dos homens, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer, Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, só Senhor Deus, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, fazendo-a saber a teu servo. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. E que nação há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a que Deus foi resgatar para seu povo, para fazer nome e para fazer-vos estar
estas grandes e terríveis coisas à tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e a seus deuses. Estabeleceste teu povo, Israel, por teu povo para sempre tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Jeová, esta palavra que falaste acerca de teu servo e acerca da sua casa, confirma-a para sempre e faz como tens falado. Seja para sempre engrandecido o teu nome, e diga-se: o Senhor dos Exércitos, ó Deus sobre Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, revelaste aos ouvidos de teu servo, dizendo: edificar-te-ei uma casa. Portanto, o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido a teu servo este bem. Se, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, para permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Jeová, o disseste, e com a tua bênção será para sempre. Bendito a casa de teu servo. Amém? Glória a Deus. Olha que eu estava aqui, enquanto eu estava lendo, eu estava lembrando, assim, eu estava vendo assim, Davi era um filho amado de Deus, Deus o escolheu, Deus protegeu, Deus livrou, né? Deus afirmou o trono de Davi. Mas na hora de fazer a casa de Deus, ele queria fazer a casa de Deus, mas Deus preferiu que fosse um descendente de Davi a fazer a casa. Né? E aí eu estava pensando que lembrei do ocorrido entre Caim e Abel, né? Que Abel fez a oferta para Deus e Deus aceitou. E Caim não aceitou. Deus não aceitou a de Caim, né? E por isso Caim ficou com raiva e matou seu irmão. Porque Deus aceitou a oferta dele, né, de Abel, e não aceitou a dele, Caim. Isso gerou uma inveja, uma raiva, uma despeita, e Caim matou seu irmão. Mas veja o que é saber o que é obediência, né? O que é ter no coração amor, temor e ser obediente. Davi não ficou com raiva, ficou feliz, né? E muito mais feliz em saber que o reinado dele era para sempre, era eterno. Quando ele se fosse, Deus escolheria um descendente dele para assumir o reino e para fazer a casa do Senhor, não é isso? Então, assim, a gente vê a diferença entre aquele homem do início da história, lá do Novo Testamento, né, para esse homem, Davi, que tinha sido colocado no trono, estava recebendo a bênção de ter o seu trono permanente para sempre. Muito lindo isso, ter o conhecimento desse amor, dessa obediência, desse temor de Deus, desse coração que tinha Davi. E é isso, gente. Eu agradeço a vocês por ter ficado até aqui comigo, né, conosco, né, ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, para quem está com sua Bíblia na mão, lendo a palavra de Deus, nos acompanhando.
Se você não é inscrito ou não é inscrita ainda no canal, se inscreve aí, dá essa força pra gente, dá o seu like, comenta, compartilha se possível, tá bom? Que Deus abençoe o teu ministério. E se você ainda não tem um ministério, que Deus venha colocar a mão sobre ti, venha se lembrar de ti e confirmar o teu ministério aqui na terra e te abençoar, te dar sabedoria e entendimento da palavra do Senhor e da vontade do Senhor. Amém? E te dar também humildade para aceitar o que Deus decidir na tua vida, na vida da tua família. Amém? Fica com Deus e até amanhã na nossa próxima oração da manhã. Amém?